Oi, gente, já vamos começar aqui. Primeiro avisar a todos que está sendo gravado, tá? Para a gente poder usar esse conteúdo depois. E reforçar com vocês que já fizemos bastante treinamento de Touch One, tem alguns já disponíveis. Esse daqui vai ser igual ao formato de manhã, tem na parte de cima um PIR. Então, eu queria que vocês pudessem realmente fazer várias perguntas que a gente vai estar aqui disposto a responder, tá? É até mais interativo esse treinamento do que os outros que a gente já fizeram. Então, ele vai ser bem interativo. Eu vou tentar fazer do zero a operação. Como que ele começou a ter? E aí, depois a gente vai lendo as perguntas aí para poder responder, tá? Porque essa comissão que era Vamos nela. Comenta. Comenta. Quem já puder pode testar essa parte de perguntas e respostas. Já tem alguma coisa do Touch One, já vai colocando, tá, gente? tinha um lançamento no histórico como o né? Aí faz assim, vamos olhar, pega a pílula lá e põe o histórico do lado. Tipo, Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, iniciando aqui, uma coisa que gerou muita dúvida nas últimas reuniões que eu tive era de como criar uma tabela de preço para o Touch One, tá? Então, vamos startar do zero. Eu estou numa revenda de demonstração aqui. Então, quando vocês acessam o painel de vocês, vocês caem nessa tela aqui, ó, tela inicial. Então, se vocês vierem aqui em planos, vocês precisam criar um plano para acessar o Touch One, tá? Se for diretamente com o cliente. Então, vem aqui em adicionar, coloco o nome do plano. Vou fazer mais um aqui, vai. Start. A descrição, posso escrever muita coisa. Seu primeiro plano para a web. Qual sistema? Touch One Web. E avançar. Então, plano criado. Agora eu consigo configurar ele. Quantas vendas por mês esse cliente deve fazer? E eu sei que aí vocês estão com muitas dúvidas também sobre quantas vendas mês. Deixa eu mostrar o início de um trabalho que a gente fez de uma pesquisa na parte de food, tá? Espero que eu já compartilho com vocês essa pesquisa, mas a gente deve melhorar ela. Eu acredito que até semana que vem eu vou dar um slide melhor para vocês de quanto cada segmento usa do sistema. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá. E esse daqui foi uma ideia que a gente tirou do nosso sistema, fazendo uma busca em nossa base. Vamos ver aqui que eu dividi uma base nossa com 182 clientes em 10 faixas. Então, cada faixa dessa aqui corresponde a 10%, tá? Então, a gente pegou quinais de lanchonete, de padaria e de restaurante. Então, para você dar uma olhada, até 40% das lanchonetes vendem em torno de 500 vendas por mês, que dá um ticket médio em torno de R$ 60, tá? Então, fechou um faturamento aí de 36 mil, 56 mil. Essa é a nossa base. 40% dos nossos clientes estão aqui. Então, o que a gente fala? Se eu tiver um plano de 500 vendas mês aqui, estou atingindo quase 40% dos nossos clientes.
Se a gente vai para padaria, 500 vem aqui para baixo, está em 20%, e aí eu já tenho um volume maior na padaria, 3.000 vendas por mês aqui para atingir uma padaria, que aí já vai faturar uns 78, está faturando o dobro aqui de uma lanchonete. E para restaurante, com 500 vendas, eu ainda continuo fazendo quase 40% dos nossos clientes, com um ticket médio aí de faturamento de 70, 80 reais. Tá? Então, você tem aqui dividir em 3 faixas, 40%, o meio da pirâmide e a nossa ponta aqui. Então, aqui dá para ver que uma lanchonete acima de 2.000 vendas por mês. Aqui eu estou quase com, na parte de food, quase com 80% da nossa base. Então, dá para vocês terem alguns parâmetros de como montar um plano. Então, vamos dizer assim, eu posso montar um plano de 500 e posso montar um plano de 3.000. Até 3.000 já estou atendendo 80% da base aqui na parte de food, esse é o segmento que eu mais atendo. Tá? Esse trabalho eu vou compartilhar com vocês um mais completo. Estamos fazendo a base inteira de todos os segmentos e aí vocês vão ter noção de quanto cada segmento realmente fatura por mês. Aí a gente dividir em umas 4 partes para vocês poderem se basear e criar esses planos. Então, eu vou colocar um plano Start. Plano Start meu são 500 vendas por mês. Outro segredo que a parte de cadastro de produto a gente está repensando se a gente vai precificar ele ou não, tá? Então, estou colocando que esse restaurante tem 300 produtos cadastrados. E o usuário, o que representa cada usuário? Cada usuário tem acesso simultâneo ao sistema e pode ter um caixa só para ele. Então, vamos pensar se a gente está trabalhando com caixa web ou com lançador, garçom. Cada garçom tem que ter um, cada caixa tem que ter um acesso. Acesso web, tudo é integrado, pagamento, isso daqui está tudo já integrado, tá? De forma básica. E aí, se eu trabalho com comandas de mesa, quantas eu tenho dentro do estabelecimento, se eu vou trabalhar com KDS lá na cozinha, se meu sistema vai fazer entrega pelo delivery. Esse entrega por delivery ainda está vindo só para o WhatsApp, não está integrado com a parte do caixa, mas está sendo finalizado agora. O cardápio vitrine é o catálogo de produtos, então eu quero ter aquele QR Code que os nossos clientes podem ver os produtos. Cardápio com pedido em mesa. Aqui eu já tenho o cardápio dentro da mesa, tá? Então é aquele cardápio que fica o QR Code que o cara vai fazer o pedido, o cliente faz o pedido e o pedido vai para a cozinha. Nesse vitrine, só expõe os produtos, não vai para a cozinha. Nesse de baixo, ele consegue fazer o pedido para a cozinha. Suporte via WhatsApp. Esse controle de vendedores pode sempre deixar como padrão, controle de acesso sempre padrão, controle de estoque é um módulo. Emissão de notas, se ele vai usar ou não. E ticket de consumação é o modo evento, se eu vou praticar na parte de sair aquele ticketzinho quando eu faço uma venda para trabalhar com o evento. E se eu estou integrado com o PDV da Saurus ou não, que aí eu consigo descer carga para Saurus, tá? Salvei, aí ele daria um preço que eu vou vender, sei lá, R$ 150. Na promoção tá saindo por 99. Salvei meu plano. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer para começar a trabalhar com o Touch One. Depois disso, você tem aqui dentro do... né, isso é a primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar com o Touch One quando você vai vender o serviço de forma autosserviço, tá? O cliente vai acessar um link seu, ele vai cadastrar e ele vai operar. Então, você precisaria fazer isso. Se você quer fazer a venda e depois disponibilizar acesso para o cliente, aí não é esse o processo. É o processo, você vem em cadastro de clientes, cadastra o cliente aqui, vende o produto para ele, já deixa o cadastro feito com os dados que esse cliente vai usar. E aí, quando ele se logar na plataforma, ele já está registrado. E ele vai acompanhar o preço que você colocou. Tá? Então, dois modos diferentes. Se eu vou cadastrar o cliente primeiro, não vou deixar autosserviço, você cadastra ele aqui. É autosserviço, você precisa criar o plano. Então, se eu estou no modo autosserviço, eu venho aqui em configurações e posso disponibilizar para o cliente aqui embaixo, ó, e parâmetros, um link. Tá? Esse é um link para o cliente acessar já o seu cadastro. Tudo que ele cadastrar diretamente por esse link vai cair já para a sua revenda. Então, vou fazer um exemplo aqui, copiei o link, colocando para rodar.
Então vai chegar. O meu já está logado. Sai. Pronto, vai sair assim para ele já cadastrar um novo acesso. Então vou cadastrar um aqui, setembro chove. Ó. Mentira. Não choveu. Setembro treinamento. @sauros.com.br. Setembro, senha. Então agora já é meu cliente fazendo o próprio cadastro para usar meu sistema. Aí tem um CNPJ aqui que eu já tinha gerado e agora deu problema. Deixa eu gerar um aqui. Ele não achou os dados, porque é até fictício, mas no padrão ele vai achar os dados e vai pular essa tela. Quanto eu consigo fazer. Vai vir o termo de aceite muito por causa da LGPD que hoje a gente precisa. Ele aceita e pronto. Está dentro do sistema. Então, um onboard para o cara começar a usar o sistema, a gente já viu que é fácil. Eu acho que muitos de vocês já fizeram. Então, recapitulando aqui. Parte de licenciamento ele tem que fazer. Tem que criar o plano para autosserviço. E aqui, na configuração, ele tem os dados do acesso dele exclusivo. Isso para autosserviço. Quem não quiser trabalhar assim, cadastra o cliente. E aí, quando o cliente for fazer o acesso, o link já vai estar os dados dele cadastrados. Aí ele não vai usar o plano, tá? Aí não vai aparecer o plano para ele, vai ter um plano personalizado. Então, você pode personalizar o plano para cada cliente. Você entra lá, escolhe os módulos, quanto ele vai fazer, tem seu custo, coloca seu valor de venda. E no simulador aqui, você pode simular isso também. Então, você consegue simular custo e etc. Vou voltar para o sistema. Eu vou acessar um sistema um pouco mais recente. Para ver se a gente quebra ele. Quero testar o sistema, tá, gente? Então, assim, não tem nada ensaiado. É para realmente a gente ver toda a operação do zero, como vocês usam, como a gente usa no dia a dia. Tô logando. Esse eu estou no ambiente de testes ainda, é um ambiente que a gente está publicando as coisas novas. Então, aqui saiu toda a operação, posso já iniciar uma venda, cadastro de produto. Tá vendo que a gente está colocando cada vez mais coisas, tá? Eu vou mudar aqui meu plano, que eu quero um plano mais master. O plano que eu tenho contratado, ó, é um botão novo que é cancelar contrato. Se o cliente não quiser mais o contrato com você, eu vou mudar meu plano, eu vou querer o ouro. Aquele plano que eu criei, ó, o start está aqui. Então, eu tenho o start, tenho prata, tenho ouro e tenho bronze. Eu quero o... Beleza. Cadastro de produto, acho que a gente já usou algumas vezes, então nenhum segredo. Coloco um código. Vamos lá. Fala o código aí. 789 789 366 366 83. 83. O Ezra, como sempre, é chefe, né? Já trouxe o Ian da Heineken de cabeça. Essa é de 330. Essa é de 330. 350. Vamos avançar para o próximo. Tem o valor de compra, margem, valor de venda opcional. Vou colocar aqui o valor de venda. Ele já vai buscar a foto no nosso banco de dados de imagem e foto. E aí fechamos aqui a venda. E aí eu quero já reforçar mais alguns campos aqui. Categoria. Eu já posso vir... não tinha categoria bebidas. Eu escrevo aqui na hora, ó, bebidas.
Ele viu que não tem e viu um botãozinho para adicionar. Aqui eu já estou adicionando bebidas. Lembrando que no cardápio eu só mostro o produto que tem categoria. Produto sem categoria não será mostrado. Setor não tem nenhum ainda cadastrado. Não, tem o setor principal que não deixou. Único setor. Medida. Se eu quisesse mudar a medida para QG. KG. Tá vendo? Não tem. Se eu clicar, adiciona. Então, isso daqui é legal. Ele adiciona tudo na hora. O valor de compra de venda já estava definido. Vou salvar e editar. Então, ele já cadastrou o NCM desse produto. Já deixou vinculado na parte financeira, na parte fiscal. Então, o meu produto está cadastrado, certo? Eu tenho um botãozinho aqui, que não sei se vocês já usaram, que é o produto mais código. Então, para que serve esse mais código? Eu vou colocar o código aqui 99, que vai ter 12 peças. Não, acho que vem 6, né? Na de 330? Não. 8, vem 8. Não, 230 É 6. é feito. Então, não vou contrariar o extra, 336. E aí, de vez eu vender todas por 60, na caixa ele me paga R$ 50. Então, rapidamente, já falei que o código 99 vai vender 6 produtos desse e o preço total será R$ 50. Tá, então agora eu começo a ter códigos com preço para cadastrar caixas e outras medidas. A gente tem agora outra opção que é ficha técnica. Vou cadastrar um outro produto para a gente falar sobre a ficha técnica. São X compra. Então, 10. Eu vou vender agora um X salada. No próximo passo, valor de venda R$ 20. Não vai achar produto, posso procurar um produto e colocar, tá? Reviso os campos, mesma coisa, categoria. Não tenho lanches, que é o que eu quero. Adiciona. E setor, vou manter o setor principal por enquanto. Daqui a pouco eu vou arrumar essa parte do setor e deixar do jeito que eu quero. Salvei. Agora aqui eu quero usar a ficha técnica. Então, olha que interessante. Eu só cliquei aqui, ele traz os produtos que eu já tenho cadastrado. Ver se eu coloco carne. Carne extra. Não tem carne extra. Quero adicionar carne extra. Adicionei carne. Na verdade, eu acho que eu queria adicionar só carne, mas agora vai. Depois eu edito ele. Mínimo é 0, máximo é 2 e por padrão vem 1. Tá? Então, a carne, por padrão, já tem uma. Se eu colocar mais uma, muda o preço. Se eu deixar uma só, ele mantém o preço. Sei lá, vou cadastrar salada. Alface, boa ideia. O pessoal não gosta. Então, alface, no mínimo 0, no máximo 1 e por padrão vem 1. Então, esse no máximo para retirar o alface. Vocês que entendem muito dessa operação, vocês conseguem montar rapidamente os seus produtos. Salvei, nenhuma mensagem foi atualizada, mas meu produto está cadastrado. Legal? E que a gente tem de coisas novas que a gente montou agora, tá, gente? Eu tenho aqui em outros cadastros. Deixa eu voltar para o cadastro principal. Eu vou pegar outros cadastros. Eu tenho agora o cadastro de insumos. Então, o alface e a carne extra já estão separados aqui, que são produtos só para composição. Então, já tenho agora meu cadastro de insumos. Estamos liberando a parte de combos e modificadores. Eu não vou entrar nesse ponto ainda agora, que eu acho que vou deixar para uma segunda live sobre isso, senão a gente não termina, tá? Mas já estamos avançando na parte de combos e modificadores. Então, a parte cadastro de NCM, imposto, tem toda uma outra parte cadastral que está aqui do lado. Então, em produto, ficou só os produtos que realmente vendemos. Ficou legal. Então, meus produtos estão cadastrados, posso vender, né? Abertura de caixa.
Caixa fechada, então eu já tenho meus lanches e minhas bebidas. Aí eu vou vender uma Heineken por unidade. Então, se a gente ver o carrinho aqui meu por unidade, eu tenho uma Heineken. Deixa eu voltar para o catálogo e vou vender uma com várias. Vender a caixa com 6. Então, se a gente for aqui, eu já vendi 6 unidades da Heineken por R$60. Por R$50. Vou fechar a operação. Posso já pagar naquele Pix Safra Pay que eu falei hoje cedo, que é fácil de fazer. Mas vou fechar em dinheiro, confirmo. E aí o primeiro acesso, ele está pedindo se eu quero configurar um impressor local, que é para eu imprimir naquelas impressoras de 40 colunas, etc. Mas eu posso, quando eu estou num dispositivo Android, tá? Então vamos pegar aqueles terminais Tectoy, as Smart POS, tudo isso. Aqui eu já estou imprimindo. Ele está pedindo isso porque eu estou na versão web. Se fosse na versão Android, eu já imprimo. Então, coloquei aqui na versão Android, fecho, imprimo, ele volta para cá, tá? Então, nesse caso, eu coloquei para quem vai fazer a impressão é o navegador. Posso iniciar uma nova venda e está feito. Quero voltar para a gente falar um pouco dos setores. Vou acessar a retaguarda. Então, a gente passou pelo cadastro de produtos. Forma de pagamento, eu acho que não tem muita coisa para a gente comentar aqui, tá? Acho que o grande diferencial aqui é o Pix. Outros cadastros, categorias, insumo, combo e modificador, não vou tocar nessa reunião. Categorias também, tudo que eu fiz lá já está aqui. Posso começar a brincar um pouquinho na cor dela, fazer essa e vou mudar essa também. Vai ser azul. Ah, posso ter uma imagem nela. Insumo é o cadastro de produto em si, tá? Então, insumo é um produto, mas só que na categoria aqui embaixo ele tá. Eu tenho esses três agora, se é um produto, ou se é um insumo. Depósito é onde está nossos estoques. Eu posso ter vários lugares de estoque. Modificadores ainda não vamos falar. NCM, ele já deixou cadastrado. Então, quando eu busquei o EAN, ele já encontrou esse NCM aqui. Então, já está feito. E os impostos, eu já trago aqueles dois grupos tributários. Tributado ou tributado anteriormente, o 5102 ou 5405. Dashboard normal, as últimas vendas que ele realizou nos últimos 7 dias, total vendido, mapa de horário, categorias mais vendidas, vendedores mais vendidos, produtos mais vendidos. Histórico de venda, venda, venda. E se eu tiver alguma venda que ainda não foi enviada para minha retaguarda, vai estar aqui, tá? Então, também o pessoal às vezes não acompanha. Eu tenho um problema de internet, porque a venda do Tutu, ela pode acontecer offline. Então, eu vou arquivando aqui todas as vendas que ainda não foram enviadas. Impressora, se eu tivesse feito aquele caminho da impressão, para adicionar uma impressora local ou impressora de setor, então, vou fazer uma impressora de cozinha aqui, ó. Essa impressora vai estar... Olhem bem essa parte de impressora que está surgindo bastante dúvida disso. Devemos melhorar também essa tela, tá? Já tenho um trabalho aqui para deixar um pouco mais simples. Então, tem uma impressora local. Qual o modelo dessa impressora? Uma Eugene i9, que eu tenho 40 colunas, eu quero imprimir uma via só. Por que usuário e senha, tá? Ele vai precisar disso para poder acionar a porta da impressora diretamente, se eu quiser usar esses setores. Então, vai ficar um software local que fica gerenciando tudo que vem na web e manda diretamente da porta. Então, hoje ele está precisando de uma autorização. Estamos tentando burlar isso daí. Então, tenho minha impressora da cozinha. Posso ter minha impressora... Deixa eu copiar aqui a da outra. Vou dar aqui para... Aqui é a cozinha. E a nova impressora vai ser dos lanches. Não, esse é do bar. Então, aqui a cozinha e o outro é o bar. O modelo eu tenho uma i9 também.
40 colunas, uma via e a mesma coisa lá de usuário e senha do PC, tá? Beleza. Então, aqui onde eu cadastro a impressora. Até se fosse a impressora só do PDV, também seria por aqui. Aqui eu tenho meu ponto de venda. Então, ele já trouxe um ponto de venda web PDV. Por que web PDV? Porque eu também posso ter ele vinculado com o PDV da Saurus. Então, nessa não, mas acho que na próxima semana eu mostro o Touch One integrado com o PDV da Saurus, usando o Touch One como retaguarda, tá? Isso já é possível, já estamos rodando. Então, posso cadastrar um novo PDV aqui, se eu quisesse trabalhar com o PDV da Saurus. É um novo PDV, coloco a chave do PDV da Saurus aqui, entendeu? Então, eu falo 10, direção PDV Windows, colo a chave aqui, igual a gente faz no V4, e escolho que é um PDV da Saurus, salvo. E aí a gente começa a usar o PDV na versão Windows integrado com o Touch One. Daqui de umas configurações do Touch One que é importante a gente revisar aqui, ó. Modelo de trabalho. Apenas caixa, ele é um caixa só, ele não faz mais nada, ele só vende. Ele é um lançador com fechamento. Aqui eu estou falando que é um garçom, que ele pode fazer a venda e fechar também no caixa. Ele faz as duas funções. E se eu colocasse que ele é um lançador sem fechamento, é um caixa que só faz o lançamento, não pode concluir a venda. É um garçom que não finaliza a venda. Aqui eu tenho a configuração, peço o nome do cliente. E se depois que eu faço uma venda, se eu não estivesse usando comanda, de repente só uma operação de caixa, se eu quero que essa venda, depois de finalizada, ela já vá para o setor para ser impressa na cozinha. Onde a gente faz isso? PDV Windows e Android. Às vezes a gente usa só o PDV, tipo num fast food, faz a venda e ele já imprime ou manda para a cozinha. Não tem comanda, tá? Nesse caso eu vou tirar. E impressões, qual impressora que eu quero, vou imprimir lá na... Esse caixa usa. Nesse caso ele não tem impressora e a impressão vai ser manual. Beleza? Meu caixa está configurado. Nesse momento, ele só como caixa. Descemos aqui a parte de ações e permissões. Então, eu tenho várias operações de permissões e acesso que eu posso definir para o meu usuário. Dá para vocês dar uma revisada aqui. Não tem todas ainda que o Saurus tem, mas já tem bastante. E aí eu entro na parte de mesa de comando. Então, nesse caso, eu vou criar uma operação mais básica. Vou adicionar só mesa. Então, vou adicionar várias. Espera aí. Eu quero mesa da 1 a 50. Gerar mesa. Pronto, gerei 50 mesas aqui. Posso trabalhar com comanda também e mesa. Aí, nesse caso, eu vou deixar só mesa primeiro, depois a gente faz outro mesa e comanda. Descemos para salões. Salões, se eu tivesse mais do que um bar ou mais do que uma cozinha, então vamos dizer que eu tenha nesse lugar aqui dois bares, um que atende a pista, outro que atende lá o camarote. Pronto, teria que ter um bar pista e um bar camarote. Preciso de dois setores. Tá? E aí eu posso ter as mesas por setor. Então, essas mesas estão no setor tal, aquelas mesas estão no outro setor. Então, quando vier um pedido do camarote, vai para o bar camarote. Quando vier o pedido da pista, vai para o bar da pista. Setores e processos. Então, aqui tem o setor principal, que eu vou chamar de cozinha. Tá? Eu posso definir uma média de preparo numa cozinha, 10 minutos. E aí ele tem o processo inicial à espera, o processo de produção eu poderia dividir em vários, tá? Eu poderia ter vários processos de produção aqui, criando vários. Nesse caso, eu vou deixar um só. E aí, esse processo de produção, ele imprime em algum lugar? Eu poderia colocar, ele imprime na cozinha. Mas eu também poderia falar que ele imprime no bar. Vai imprimir nos dois ao mesmo tempo. Então, eu posso distribuir essa impressão em vários lugares. Vou deixar só esse na cozinha mesmo. Confirmei a operação. Então, está vinculado que toda vez que chegar no processo de produção, ele vai mandar uma impressão, tá? Mas eu poderia ter feito isso quando chegasse na espera, ou eu poderia ter feito isso quando chegasse na finalização. Foi concluído, imprime na impressora de conclusão, entendeu? Imagina esse nome que dão para aqueles garçons que levam a comida até as mesas. É? Não, na boqueta lá da cozinha, né?
eu posso deixar lá imprimindo toda vez que eu terminar. Terminei uma operação, vai para lá. Então, esse é o cozinha. Eu vou fazer o bar. Concluir dois. Quando é muito quilo de produção, você pode continuar com o transporte. Posso. Então, eu vou colocar aqui nesse, eu vou colocar no bar. Só bar mesmo. E aqui o finalizar está pronto aí para entrega. Eu poderia colocar aqui, ó, até o Eduardo tá falando uma coisa, a gente está aqui com uma galera dentro da sala, tá, gente? Então, a ideia é a gente trocar realmente informação nesse treinamento. Eu poderia ter colocado aqui, depois de produção, um concluído, um motoboy, depois do motoboy, voltando no motoboy, para depois a gente chegar na finalização. Então, no processo meu de produção, eu poderia também identificar o processo de entrega. Então, coloquei os dois. Vou lá para o meu produtos e eu vou mudar aqui minha. Deixa eu ver se está no setor certo. Está no setor. Não. Ela tem que ir para o setor bar. Ela está agora certo no setor bar. E o X-salada está na cozinha. Beleza. Então, comecei a montar a minha operação. Já volto aqui no cardápio e vou revisar um pouco com vocês a configuração. Então, a gente está passando tela por tela, tá? Poucas quatro, eu paro mais para a gente olhar perguntas. Então, tem o suporte remoto que eu falei hoje, para a pessoa acessar, tem os dados da empresa que está contratando o serviço. Eu posso, tá? Quando eu tenho multi-empresa, é aqui que eu adiciono mais uma. Eu compartilho o cadastro de produtos, etc. Então, o Touch One já é multi-empresa. Só eu clicar aqui que eu vou adicionar uma nova empresa para esse contrato. Temos a sincronização dos dados que ele faz quase sozinho toda hora, que entra no programa de venda, mas eu posso fazer aqui também. Eu preciso definir um horário de funcionamento, principalmente para usar a parte de deliveries e comando. Então, eu vou fazer um aqui que eu só trabalho de segundas. Que eu acho que eu tinha feito uma coisa aqui, ó. Faz o primeiro, que eu trabalho das 8 às 23 horas. E aí ele vai seguindo o horário de cima, tá vendo? Das 8 às 23, das 8 às 23, das 8 às 23, das 8 às 23. Salvei. E agora eu vou replicar para o delivery. Pô, eu repliquei do delivery para cá. Isso tá. Pô, tem que vir no delivery e replicar de lá, ó. Replicar. Trouxe todas as informações e salvei. Então, ele aberto e ele modo delivery. Só não abro no domingo. É importante colocar essa informação. Parte de NFC tá tudo aqui, mas eu tenho. Eu vou ativar depois a parte de aqui, ó, revisão dos dados da NFC. Eu não preciso vir aqui. Eu tenho um passo a passo aqui, ó, para o cliente ativar a NFC. Eu faço um passo a passo com a leitura do certificado digital dele e fica ativo. E aí, depois de ativar a NFC, eu abro outros campos do tributo lá na tela do cliente para ele começar a mexer. Então, aqui eu tenho NFC. Conversão de dados, se eu quiser trazer carga do cadastro do PDV, ó, aquele CSV, aqui eu mostro dois modelos. Eu posso vir aqui e trazer essas informações. Eu posso exportar lá do PDV para cá. Conversão de dados e fechamos. Aqui se tivesse algum problema. E aqui vai ser quando a gente começar a compartilhar as informações do Touch One com outros RP e outras soluções de mercado, tá? Eu posso compartilhar o token. Então, alguém quer integrar com a gente. Tá? O RPX. O que ele quer integrar? Parte de produtos. Vai integrar também o caixa e vai entregar o financeiro. Usuário do sistema ou gerar um token? Token. Aí aqui eu tenho um token agora disponível para esse cliente usar o nosso sistema. Então vai ficar muito mais fácil a parte de integração com outros RPs aí de mercado, que hoje já tem vários. Voltando para cá, revisão das NFE, retirada de arquivo XML e o meu suporte técnico que abre o WhatsApp e você começa a dar o suporte para o seu cliente diretamente aqui no WhatsApp. Como que eu configuro esse número? Aqui, ó. Quando você está no seu cadastro de revenda, você entra aqui em configuração e está aqui, ó. Qual o telefone do suporte que vocês querem que acione? Fechou? Vamos voltar para a venda.
Ó, ele já pediu para sincronizar que ele viu alterações de cadastro. Ah, ficou mais bonitinho agora, ó. Bem, tá começando a criar forma. Ó, quero deixar mais bonito. Pera aí, um X, salada. Vou deixar, pô, meu produto tem que ficar top. Isso daqui, sem dúvida. Se souber essa imagem. Tô louco. Vou arrumar meu cadastro, cara. Meu cadastro. Essa é a minha retaguarda. Meu X salada. A minha foto. Agora sim. Vamos voltar para o meu PDG. Preciso. Então, agora tem meu X-salada e minhas bebidas. Esses dois aqui eu já sou feliz. X-salada, vendi, finalizo, dinheiro, acabou a venda. Ah, esse iniciar nova venda eu quero que faça sozinho. Essa retaguarda. Configuração da empresa, nas vendas. Eu vou falar que eu quero que suma e já venha uma nova venda. Só acelerado aqui, ó. Então, olha o tanto de configurações que a gente ainda tem aqui, tá, gente? Salão, ponto de venda, KTS, pagamento, balança, produto. Vamos voltar lá. O Matheus está falando que eu não salvei, ó. Eu vou abrir um suporte, um ticket agora para avisar que não está funcionando. Tá vendo? Configuração do cardápio. Ah, isso é legal, a gente não passou pela configuração do cardápio, não. Acho que eu pulei. Isso daqui é importante, o endereço, ó. Tá vendo? Mas eu não consigo mexer no endereço. Por quê? Porque eu não pego daqui. Ele pega da configuração, ele pega dos dados da empresa. Então, vamos colocar o endereço, senão meu negócio não vai ficar legal. Então, regime não se aplica, segmento outros. PICEP 0306500, sei lá, 500. Salvei. Terminei a configuração dos dados da minha empresa. Vou dar uma atualizada aqui. Então, a configuração do cardápio tá. Permite entrega. Eu vou falar que não, que a gente vai usar a mesa primeiro, tá? Permite retirada também não. Tipo de operação, mesas. Eu poderia deixar sua visualização, que é o vitrine, mas eu vou trabalhar com mesa. Disponibilizar, finalizar com o pagamento. Isso daqui a gente está liberando, mas ainda não aconselho, a gente está fazendo bem restrito isso. É que o cliente, além dele fazer o pedido na mesa, ele vai poder pagar na mesa. Se eu ativo isso, o próprio cliente pode pagar. Não queremos deixar por enquanto, porque tem que acompanhar de perto, mas isso daqui vai estar disponível logo logo. Tem alguns testes rolando. Ah, não tem. Ó. Como que vai ser feito a venda lá na ponta? Em que ambiente que eu estou? Vou tornar para venda agora, catálogo de produto, vou vender minha Heineken, vou comprar o X-salada. Eu posso adicionar mais uma carne? Ah, não coloquei preço na carne. Então vai estar boa. Custou zero para ele e vou tirar o alface. Eu não quero alface. Então você concorda que você vai ter mais uma. Você tem uma carne e você está adicionando mais uma. Isso aí. Eles têm uma pergunta legal do Gabriel. Tá? Olha que bonitinho ficou aqui o carrinho do cliente. Vou fechar a venda em dinheiro. Pronto. Coloquei na função de começar uma nova venda. Ficou muito mais rápido. Gosto assim. Quer falar uma? Observação do produto.
Então, vamos tentar aqui, ó, se eu seguro o produto, entendeu? Vamos falar da minha Heineken aqui, eu quero ela com limão, ó. Com limão. Tá boa no calor, Edras. Com limão e sal. Também tá hoje. Vou te mostrar, no calor Não vou perguntar o nome dessa galera. fica legal. Tá vendo? Consegui colocar uma observação. Agora vamos fazer o seguinte. Eu agora sou só caixa, mas eu vou mudar a minha operação que eu quero ser só um garçom. Então fui lá no meu ponto de venda. Configurei que ele agora é apenas um lançador. Sem fechar a venda. Agora começa a acontecer outras coisas no sistema. Voltamos para a operação. Utilizar tudo, ter certeza que está certinho. Bebidas. Vou colocar um anúncio aqui, ó, que agora eu quero ela bem gelada. 2 bem gelada, beleza. E meu lanche. Meu lanche. O lanche só sem alface. Vendi os dois. E aí eu escolho a mesa que eu tô sentado, mesa 4. Entendeu como é rápido, gente? Então vamos pensar nisso daqui assim, ó. O garçom usando no celular ou nas maquininhas. Pizza meme. Fudeu. Vou responder. Vamos lá. Bebidas, vendi essa, uma unidade, vendi um lanche. 100, próximo, fechei a operação, finaliza, escolha a mesa, na mesa 2. Acabou. Então ele faz. Deixa eu favoritar os itens aqui. Então, bebidas eu vou favoritar e o lanche eu vou favoritar. Tá, os dois então aqui, ó. Bebida, fecho, mesa 6, venda feita. Beleza? Se eu entrar agora aqui no KDS, deixa eu ver se setembro. Então, lá em cima eu escrevi KDS, tá? Setembro, treinamento, beleza. Eu vou configurar aqui esse meu KDS aqui. Ele vai trabalhar com a cozinha em espera e em produção. Não vai trabalhar baixo, só cozinha. Você tá vendo tudo que tá chegando para ele aqui, ó, aguardando, consumidor, produzir. Agora já está em produção. Terminei de produzir, concluo. Produzir, cliquei errado, mentira, não estou começando, volta. O produto que tem ficha técnica não abriu aquela informação adicional, porque eu acho que ele já está esperando que a informação adicional esteja na ficha técnica. Vamos. Boa atenção. Então, peguei, fechei. Minha cozinha está funcionando, tá, gente? Então, tô com minha cozinha rodando e roda bem. Se você vai. Vou colocar aqui, se a gente tivesse num tablet, dá para colocar isso como. Olha como ficaria a tela. Que legal a produção. Fica bem ajustadinho. E aí, se eu volto para o Touch One, a gente tem a outra informação aqui, que é o meu cardápio. Vamos voltar para a retaguarda. Já vou vir para as perguntas, tá? 4 horas a gente entra. Então, pode ver que sem categoria não apareceu. Então, só apareceu as categorias que tem nome, bebidas e lanches. Vamos ver o modo que eu estou trabalhando aqui, ó. Aí, é isso que eu quero explicar para vocês dos modos, tá? Tem um modo que eu só vou ver o produto. E quando eu ativar o modo delivery aqui, eu vou mandar ela pelo WhatsApp para o cliente. Ainda não vai ser para a tela de pedido. Deixa eu configurar aqui as operações.
Ó, eu vou deixar o autoatendimento habilitado. A paleta de cores aqui, azul. Aí, ó. Qual é o tipo da operação? Aquelas mesmas configurações que a gente tinha lá na configuração do sistema lá, a gente consegue ver aqui, tá? Posso adicionar um logotipo. Vou adicionar aquele X-salada aqui, ó. Tá top. Se adicionar informações, perto para você. E uma capa. Que capa é essa? Não sei se essa capa vai ser uma boa. Vou usar pro X-salada. Pronto. Ficou bonito agora. Então, se eu for no modo de visualização, deixa eu pegar uma coisa aqui. Aqui tem o raio também que eu vou atender, tá? Eu vou atender 50 quilômetros. Salvar. Aqui como que eu monto o QR Code. Vai ficar bonitinho para você imprimir. Queria ler esse QR Code aqui. Acho que vocês podem fazer a leitura daí dos celulares de vocês. Vou tentar copiar aqui para mim, para a gente acessar esse link de fora, para vocês verem como que é o acesso. Estou copiando aqui. Vai ler e vai mostrar o link. Essa imagem aqui. Vai salvar a imagem. Salva as imagens me ensinando aqui, gente. Vamos lá. Eu salvo aqui. Pente. Salvei. No desktop. QR Code do delivery, tá? A gente tá ainda no modo delivery. Não configurei mesa. Ler QR Code online. Carregar um arquivo. Tá aqui o link, ó. Então, se o meu cliente entrar nesse link aqui, ó, ele vai ver meu cardápio assim. Aí ele pode vir pedir ela com limão e sal. Aí eu posso continuar comprando e fazer o pedido no WhatsApp. Se eu continuar comprando porque eu quero um X-salada também. Tenho meu carrinho aqui. Só que meu carrinho agora, se ele fizer o pedido vai ir pro WhatsApp. Então, eu sou o Luiz. Eu quero que a entrega seja no 030 6500 530. E aí ele vai chamar o WhatsApp colocando esse pedido aqui, ó. Tá? Então essa mensagem vai para o WhatsApp. Então ainda não está indo diretamente lá para a cozinha. E não é nem que falta recurso, tá? É uma decisão mesmo nossa, por enquanto, para a gente validar o produto. Por eu fazer alguma coisa assim, de repente a gente gerar muita demanda e não está acompanhando tão de perto. Agora, se a gente voltar lá para o sistema, vamos colocar no outro modo, né? Então, esse foi o modo delivery, mas eu não, eu quero usar modo mesa. Então, qual salão? Salão principal. Aí tá aí todas as mesas. Então, agora vamos fazer nesse caso aqui. Mesa 1. Cadê meu pente novo? Mesa 1, salvei.
E agora vamos carregar outra imagem. Agora eu estou sentado na mesa. Fiz besteira. Aí ele vai pedir a localização. Se o cliente não aceitar a localização, não vai sair pedido. Que a gente vai validar se ele está lá no lugar. Então, pode ser que alguém está testando e fale assim, não está funcionando. Tem que estar com a localização ativada. E agora chegou os pedidos. Chegou a mesma tela, né? Que é responsivo, também serve no celular. Vou vender, comprar uma cerveja. X salada. Perdão, do cliente, forma de pagamento. Ah, eu deixei pagar. Pedido feito. Se tudo deu certo, tem o KDS. Tá aqui meu pedido no KDS. Já estou aqui então no KDS, tá? O pedido que a mesa 1 fez, ó, já caiu aqui para ser fabricado. E se a gente for no nosso relatório de vendas, ó, mesas e comandas, então, cadê meu mapa de mesa? Vou retornar para venda aqui e vou ver meu mapa de mesa na venda. Mapa de mesa. Tá aqui, ó, mesa 1. Tem alguém consumindo aqui, ó. Ele pediu uma Heineken e o X salada. Então a gente fecha aqui até a operação na mesa. O serviço a gente não configurou. E a operação tá chata. Peraí. Vamos. Tá. Uma coisa que o pessoal perguntou aqui no grupo, gente, no questionamento é sobre uma pizza meio a meio e essas outras situações que hoje a gente usa bastante. Isso vai vir aqui no modificador, tá? Então, quem faz essa operação de meio a meio é o modificador. Então, acho que eu pego outra só para a gente falar sobre modificador. Se eu somo os produtos, se é o valor da maior, é o valor da média. Então, hoje, acho que por lei tinha que ser todo mundo valor médio, né? Que é ó, dividindo, mas ainda é usado esse pelo valor da maior. Eu poderia ter aqui sabores, e aí eu começaria, vai, valor da maior, e aí eu vou começar a montar os itens que compõem os sabores que compõem para a gente poder montar a nossa pizza. Deixa eu fazer uma coisa agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver agora algumas dúvidas, as perguntas e eu volto a mostrar na tela. Já responderam? Mas acho que não vai dar. Tem alguma que vale a pena a gente falar bem? Não, também a gente. Tá, se cair internet, é que eu não posso fazer esse teste aqui, tá? Mas se cair internet, ele continua funcionando o PDV. O caixa não. Tá, então lembra. Nossa senhora. Cansado hoje. O caixa continua funcionando. A parte de comanda não. A parte de comanda é exigido que tenha internet. Essa é uma discussão também toda vez eu vou falar com os vendedores e pergunto muito sobre isso, porque, gente, a gente está vindo, principalmente vocês, somos mais antigos, viemos da DCF, vimos internet, vimos começar a surgir sistemas online, temos medo disso e etc.
Hoje, eu quero que vocês olhem para vocês e falem quantas vezes a sua internet caiu hoje no seu celular. Quantas vezes caiu hoje? Não. Quantas vezes caiu nesse último ano? E quantas vezes nesse último ano deu algum problema no servidor lá de comandas, ou teve que dar alguma manutenção? Então, o que que a gente criou? Nosso serviço de comanda é de uma aplicação web, tá? Um servidor da Microsoft ferrado lá, trabalhando tudo memory, com replicação em outro servidor, com replicação de dados em tudo. Então, quando eu faço essa parte de comanda, eu preciso concentrar esses dados. Não dá para deixar esses dados avulsos. E aí, esses dados concentrados, independente de onde vem o pedido, ele vai ter que acessar a internet para registrar essa informação. Mas é muito mais escalável e estável do que a gente faz antigamente com o PDV. Então, penso que em qualquer cliente que você tem hoje, Marcos, se você tiver a internet dele fixa e depois uma internet 3G lá, 5G que está vindo, vai dar conta facilmente da operação. E ainda tem mais, se a gente lembrar que muitos desses clientes aí estão trabalhando com celular, no celular já tem o 3G também. Na maquininha já tem o 3G também. Então você tem a garantia da internet local, você tem uma redundância para a internet local e você ainda tem a internet do chip de cada um desses celulares. Você não fica sem. Se tem mais alguma. Contingente de NFC? A NFC ainda está totalmente online. No Touch One está sem contingência. Que a gente criou uma ferramenta, um software de emissão de documentos fiscais. A contingência vai ser feita tudo nessa estrutura fiscal. Ela vai servir também para o Saurus e para o mobile. Todas as nossas partes de emissão de nota está sendo transferida para lá. Aí a intenção é que seu contador acesse, ele tem acesso a todos os documentos de todos os clientes abaixo dele. Vocês acessem, tem acesso a todos os clientes, não vai precisar entrar cliente a cliente. Então, todo o tratamento de parte de nota vai estar concentrado em um software só. É, tá. Sobre o relatório do Touch One, tá? Eu acho que a gente precisa entender um pouco qual vai ser a demanda, porque hoje a gente vai trabalhar muito em relatório Touch One conforme demanda. Nesse que a gente fez primeiro aqui, gente, atende quase todos os clientes, que é esse dash aqui. Eu tenho as principais informações que ele usa, que o pessoal usa. Eu tenho as formas de pagamento, eu tenho receita por horário, mapa de calor, eu tenho os custos, tenho tudo. Top vendedores, categoria, produtos, isso por dia, por mês. Então, eu estou tentando deixar todos os relatórios de uma tela só de forma dinâmica. Eu acho que isso vai trazer mais valor. E essas coisas ainda podem ser exportadas, tá? Então, pega aqui, eu posso exportar isso para CSV. Tá? E aí eu tenho o histórico de vendas, venda, venda. E agora a gente vai realmente trabalhar em demanda do que os clientes forem pedidos de relatórios fora esse. Não tem ainda muita solicitação. Foi todas. Acho que ó, uma horinha a gente conseguiu matar uma apresentação básica do produto, fazendo do zero desde o licenciamento até entregar a venda, até entregar a RDS. Então tenta entender, eu fazendo devagar, treinando, falando, a gente demorou uma hora para implantar um cliente do 0000 devagar. Então, imagina o que a gente pode fazer. Quanto pode ser mais barato fazer uma implantação do sistema desse junto com o seu cliente? Uma hora de implantação, você deixa o cliente rodando. Tá bom? Então, acho que hoje a gente fecha. E se tiver mais pergunta, agora é a hora. Se não, feche. Na próxima semana eu tento voltar com outros pontos. E aí vocês também vão anotando a pergunta para eu responder tudo na semana que vem. Vamos só. Pode liberar.
Deixa eu liberar aqui. Tinha o microfone. Pode falar. Ô, Ô, Emerson, Emerson, é, pode falar no caso. peraí que eu acho que bloqueou ele de novo. Peraí. Ô, Emerson, tenta falar, acho que você tá com o microfone mutado aí. Quem quiser falar, gente, só levantar a mão que a Agora gente abre o microfone. saiu do mudo? Saiu. Microfone. Aí, ativar o microfone. Tá me ouvindo? Estamos. Opa. Eu não. Ô Luiz, Só você tá ouvindo. eu só fiquei com Reproduz uma, pra gente. eu só fiquei com uma dúvida. Poderia até tirar com você depois, mas eu vou aproveitar a live que pode ser útil para todo mundo, tá? Lá no início você falou sobre os planos que a gente cria, que é bem legal, né? Você vai criando os planos conforme a demanda, você até vai mandar um pequeno relatório para a gente poder ter uma estimativa, né, de como montar os planos lá que você falou, né? E aí tem uma outra opção que é o personalizado lá, quando você cria o cliente de acordo com a demanda dele e tal, né? Sim. Uma pergunta, quando eu crio o cliente, eu tenho bastante desse cliente que eu vou criar conforme a demanda, porque são clientes migráveis. Por exemplo, um cliente que está lá no V4, eu vou migrar para o Touch One e vou criar um perfil para ele. Ele não vai se enquadrar em nenhum plano, né, nesse atual momento. É possível desativar os planos para esse cliente não ver os planos se ele for personalizado? No meu conceito, Emerson, é para estar assim, tá? Se tiver no modo personalizado e você criou, ele não deve mostrar os planos dos outros planos customizados, os planos padrão. Entendi, beleza. Se não tiver assim, é uma correção de bug. Tá bom, aí eu vou fazer um teste aqui, porque da última vez não tava, né? Aí, conforme vocês. É que nem você falou, vocês mudam muita coisa com um tempo muito rápido e a gente acaba não acompanhando porque a gente tá do lado de cá, né? Mas é A só gente tá essa minha falhando dúvida. nessa comunicação. Mas não tem problema, não. A gente, no Tô final das tentando contas. melhorar isso com essas lives aí, pra gente poder ser mais rápido e explicar o que a gente tá fazendo. Tem muita gente Então, correndo aqui para entregar tudo desse Touch One que foram pedidos. Eu tô com uma lista enorme aqui, gente. Então, uma dessa de 10 minutos por final de semana, aí por sexta-feira, já tá ótimo. rapidinho, você viu 1 hora, a gente repassou tudo. Se alguém ficou com alguma dúvida, a gente mata aqui. Eu não entrei em alguns pontos porque eu acho que vai ser mais complicado. Na semana que vem a gente entra em modificador, entre combo. E eu acho que já dá para fazer a integração do PDV com o Touch One, usando o Touch One como retaguarda. Beleza. Acho que já até anota. Vale anotar essas informações aí para. Bom, acho que seria só isso mesmo, tá bom? Obrigado, Luiz. Um ótimo final Fechou. de semana para vocês Valeu, todos. gente. Valeu. Então a gente mata hoje, se tiver mais alguma coisa aí, pra gente encerrar. Aí foi rapidinho, ó. Tá bom. Estamos fechando. Obrigado, hein? Valeu a todos.